Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciência política. Hoje nós vamos falar desse cidadão, Charles Secondat, o Barão de Montesquieu, que é um dos autores mais importantes para a ciência política e para o direito, um dos autores mais relevantes para você definir a questão dos poderes, a questão da construção da sociedade jurídica moderna, da moderna ideia de lei, especialmente direito sendo exercido de forma moderada. Esse é um dos autores mais importantes para você construir essa nossa nova lógica jurídica. O Montesquieu é um dos autores, como eu já disse, um dos mais importantes para o direito, mas não apenas para o direito. Ele tem obras que são lidas em várias áreas do conhecimento, vários campos do conhecimento. Ele é um autor fundamental para a ciência política, mas para além disso, para além do espectro acadêmico, ele é conhecido como um dos grandes autores da história da humanidade. Algumas das suas obras, que já nós vamos começar a discutir, são obras tidas como referências da literatura universal, não apenas como obras de referência para o estudo do direito ou da ciência política. Ele vive num período histórico, final do século XVII, então ele é o autor anterior à Revolução Francesa. Ele cresceu nessa casinha humilde, é um autor francês, cresceu nessa casinha humilde. O Barão de Montesquieu, o nome de nascimento dele é Charles Secondat. Ele torna-se o Barão de Montesquieu quando o tio dele morre, então ele nasce numa família nobre, embora não fosse da alta nobreza francesa, mas ainda assim era uma família importante. Mas o principal papel do Montesquieu foi como um teórico, como um intelectual. Ele trabalhou como magistrado, então por isso ele tinha uma preocupação jurídica muito importante. Ele forma-se em filosofia, mas que na época era um curso bastante amplo, então ele estudou principalmente direito, mas também geologia. O direito que ele estudou era o direito romano. Ele estudou vários campos bastante diversos do conhecimento, algo que era muito comum para aquela época. Entre as suas obras principais estão ali as Cartas Persas. Esse livro foi escrito em 1721 e foi a principal obra escrita por Montesquieu na sua juventude, foi a sua primeira obra. Ela é uma sátira dos costumes e da filosofia francesa. Esse autor imprimiu um tipo de produção do conhecimento que era bastante elevada, mas também escrita de uma maneira bastante livre, leve e solta. Ele foi um crítico dos costumes da sua época, então apesar de ser um monarquista, num contexto que já havia uma efervescência em prol da democracia, em prol de uma superação do antigo regime, que é onde ele nasceu, mas ele ainda assim, ainda que defendesse o regime monárquico, ele era crítico a esse regime, ele era crítico aos costumes da época em que ele viveu. Então, nesse Cartas Persas, é um livro que eu recomendo bastante que vocês leiam, é bastante interessante. Ele relata dois viajantes vindos do reino longínquo da Pérsia, então ele simplesmente pincelou lá um nome de um reino distante, desconhecido, exótico, e colocou na voz, nos olhos desses viajantes, aquilo que eram os costumes franceses da época. Então, pessoas completamente estranhas e diferentes a essa realidade, tentando entender o que eram esses costumes. Então, eles comparavam os seus costumes com os costumes franceses, criticavam e ridicularizavam esses costumes. Então, ele fez aqui aquilo que nós chamaríamos um trabalho quase que de antropologia. Era uma comédia, uma grande sátira, mas também era uma espécie de trabalho antropológico, na medida em que ele se colocava ao situar as suas personagens no reino exótico, ou pelo menos como uma origem no reino exótico, ele se situava dentro de uma perspectiva que em antropologia nós chamaríamos de alteridade. Essa ideia de você se colocar no lugar do outro, tentar enxergar uma realidade com o olhar do outro, me despindo dos meus preconceitos e da minha naturalidade em relação à sociedade na qual eu vivo. O seu livro mais importante, que é a base da nossa aula de hoje, é O Espírito das Leis. Nesse livro ele faz também uma espécie de levantamento antropológico em que ele estuda diversas sociedades espalhadas mundo afora, comparando as suas leis, os seus costumes, as suas formas de governo e comparando a estrutura e o tipo de sociedade com a forma como o governo estava organizado. Se esse governo permitia maior ou menor liberdade, se essa sociedade era mais ou menos livre dentro dos seus próprios costumes internos. Ele estudou a forma como essas sociedades interagiam e a forma como o poder era exercido em direção a essas sociedades. Então, para o Montesquieu, cada regime de governo é fruto de um tipo de sociedade bastante específico. Ele comparou, catalogou diversos tipos de sociedades diferentes, mundo afora, num contexto que era bastante difícil, bastante problemático você ter acesso a esse tipo de literatura, as viagens, os relatos de viagem, retratando países, continentes estranhos, diferentes, diferentes regiões do mundo,
nesse século XVIII, eram bastante escassos, era difícil você ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então é um livro, um calhamaço enorme, mas um grande clássico da literatura universal, bastante bem fundamentado. Então é uma leitura muito acurada da realidade na qual ele viveu, dadas, né, as condições com as quais ele teve que trabalhar. Ele também, né, enquanto autor, teve uma participação importante na enciclopédia que foi proposta pelo Diderot. Ela incluiu 130 autores, os mais importantes daquele período, e dividindo entre eles diversos verbetes dessa enciclopédia, que foi um livro, né, na verdade foi um projeto gigantesco, com, se eu não me engano, 7 volumes. Foi um esforço monstruoso de catalogar o conhecimento da época, e o Montesquieu foi reconhecido como um dos grandes autores desse período e convidado a fazer parte dessa enciclopédia. Ele começou a fazer, mas já no momento final da sua vida. Ele nem conseguiu terminar porque ele já estava muito doente, quase cego, e a sua contribuição acabou sendo uma contribuição limitada para a enciclopédia por razões de saúde. Mas, simples fato de que ele foi convidado a participar dessa enciclopédia dá uma boa mostra do elevado grau de consideração que os seus contemporâneos tinham em relação a ele. Em relação à sua estrutura teórica de pensamento, os fundamentos do pensamento do Montesquieu, ele é bastante próximo dos autores que nós lemos anteriormente. Então ele é um justnaturalista, ou seja, um autor que parte do pressuposto de que existe um direito natural, e esse direito natural expressa aquilo que posteriormente vai ser positivado na forma de leis dentro do Estado Civil, mas ele não é um contratualista. Ou seja, ele não acredita que teria havido um estado de natureza que foi superado através de um contrato social ou de um pacto que teria trazido à luz um estado civil. Para o Montesquieu, há o direito natural, até existe aquilo que ele chamaria de um estado natural, de um estado originário da humanidade, mas ele não pensa que isso tenha sido superado através de um contrato civil. Para ele, a evolução da sociedade é simplesmente um processo. Diversas sociedades evoluem de formas diferentes e para ele é isso que importa. Ele está preocupado com como funcionam essas sociedades e não com como elas podem ter sido originadas. A obra do Montesquieu é uma obra analítica que tenta compreender a realidade na qual ele vive e não uma obra especulativa. Não é um ensaio no qual ele tenta criar um construto teórico, né, uma elaboração filosófica que serve como uma ferramenta didática para tentar explicar o que o autor pensa sobre como o mundo pode ter surgido, sobre como a sociedade política pode ter surgido. O Montesquieu não se debruça sobre essa tarefa. A tarefa do Montesquieu é explicar como as leis que existem hoje, ou que existem na época que ele escreveu, como elas estão estabelecidas, o que elas significam para as pessoas e por que elas são obedecidas. Como essas regras entram em atividade e passam a ser obedecidas pela sociedade. A preocupação dele é essa: comparar os diversos tipos de regra que expressam os diversos regimes de governo e entender como eles funcionam. Ele está preocupado, portanto, com o funcionamento da lei, com o espírito da lei e não com a origem da lei. Okay? Então essa é uma diferença muito importante entre as obras do Montesquieu, entre a obra do Montesquieu e as obras do John Locke e do Jean-Jacques Rousseau. Nesse sentido, o Montesquieu é um autor muito mais próximo daquilo que seria o Maquiavel, pelo menos nessa perspectiva de você analisar a realidade concreta. A obra do Maquiavel é uma obra que explica o mundo que ele vê em funcionamento. A obra do Montesquieu faz exatamente a mesma coisa. Ele tenta entender como o mundo funciona, qual que é a ordem desse mundo e por que ela funciona desse jeito. A preocupação do Montesquieu, portanto, repito, não é uma preocupação de origem, e sim uma preocupação que tem a ver com o funcionamento das leis. Uma das propostas mais importantes que Montesquieu faz quando ele propõe, lá no Espírito das Leis, as causas do funcionamento, as causas do seu funcionamento, é o tipo de sociedade que cada regime possui. Então ele estabelece uma relação simbiótica entre os tipos de sociedade e tipos de governo. Segundo Montesquieu, comparando diversas sociedades ao longo do tempo, os regimes de governo eles são ou uma monarquia, ou a república, ou o despotismo. Ele compara diversas sociedades mundo afora e, segundo ele, as características comuns que ele identifica com mais frequência caminham dentro dessa lógica. Ou elas são monarquias mais ou menos aristocráticas, ou são regimes despóticos em que alguém
controla de uma forma opressiva a sociedade, ou de uma forma muito centralizada a sociedade, ou o regime é uma república com um pendor democrático. Esse pendor democrático da república é uma coisa que ele desconfia bastante, mas a gente vai discutir adiante. Segundo Montesquieu, essas formas de governo, república, despotismo e monarquia, elas têm formas degeneradas. A república, que seria o equivalente a um regime democrático, tem como uma sua forma degenerada, ou seja, se ela não funciona bem, se ela entra em colapso, ou se ela funciona de uma forma que ele consideraria viciosa, ela será não mais uma república ou democracia, e sim uma anarquia ou um regime que ele chama de demagógico. É um regime em que muitos governam, mas eles governam de uma forma que é viciosa, de uma forma que a estrutura de governo não é capaz efetivamente de dar conta dos anseios da população. Para usar uma nomenclatura do Rousseau que nós vimos na aula passada, esse seria um tipo de governo que não respeita a vontade geral. Um governo de muitos, mas que não funciona em prol da vontade geral. Esses seriam os governos demagógicos, governos populistas ou anárquicos, no contexto em que a democracia pode simplesmente entrar em colapso e o poder não ter mais capacidade de se aglutinar em torno de um núcleo de poder, de um núcleo de governo ou do núcleo de criação de processos de tomada de decisão. Num contexto como esse, não há mais governo. Num contexto como esse, o sistema entra em colapso completamente. No período histórico no qual ele vive, quando se começa a propor as primeiras formas de democracia modernas, esse era provavelmente o maior medo que as pessoas tinham em relação a esse sistema novo, esse sistema nascente. Aquilo que ele chama de democracia, no momento histórico no qual ele vive, na verdade era apenas algumas repúblicas mais ou menos oligárquicas que tinham alguma coisa de democracia que nós hoje jamais consideraríamos que aqueles sistemas, que aqueles regimes fossem regimes democráticos. Mas dali por diante, inclusive como consequência da sua própria obra, começa-se a propor uma infinidade de novos regimes democráticos. Daí por diante nós vamos ter a Revolução Francesa, nós vamos ter a Revolução Norte-Americana, que propõe regimes democráticos que são muito problemáticos no início, mas eles vão dar origem à democracia moderna, inspirada na obra dos autores que nós já lemos e de uma forma muito importante na obra do Montesquieu também. Essa democracia era vista com muita desconfiança, que eles não acreditavam que o povo pudesse dar conta de governar a si mesmo. A democracia era vista como um regime perigoso e como um regime que poderia levar a uma destruição massiva da sociedade e da cultura produzida pela sociedade. Nós já vimos que, obviamente, olhando hoje de trás para frente, isso era uma visão preconceituosa de alguém que era muito elitista. Ele era um nobre vivendo num contexto que ele sentia que aquela estrutura de poder que lhe beneficiava estava em risco. Porém, ele não estava também completamente equivocado, porque se nós pensamos nas consequências iniciais, tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Americana, elas estão longe de ter sido 100% positivas para aqueles povos, principalmente no caso da Revolução Francesa. A Revolução Francesa acaba descambando para um regime de terror que vai levar a muita morte e a muita destruição no seu momento inicial, até que ela consiga finalmente ter se consolidado como uma democracia. No caso da Revolução Norte-Americana, ela trouxe menos violência interna, embora ela tenha sido consequência de uma guerra civil, de uma guerra contra a metrópole, mas ela torna-se inicialmente um regime amplamente aristocrático. Não aristocrático, mas um regime amplamente excludente. Em primeiro lugar, como nós vimos na aula sobre o John Locke, a democracia norte-americana era uma democracia censitária. Portanto, somente era considerado cidadão quem tinha a partir de um determinado nível de renda. Para ser cidadão, era preciso ter renda. Ela era originalmente uma sociedade escravocrata. Hoje nós temos muita dificuldade de compreender como você pode chamar de democrática uma sociedade que é escravocrata. Muito mais da metade dessa população estava escravizada. Esse era um regime bastante problemático de saída. Posteriormente, obviamente, a sociedade norte-americana acaba se consolidando como uma sociedade democrática. O regime político norte-americano torna-se um regime político democrático. A forma como nós consideramos democracia hoje, isso só aconteceu ao longo do tempo, e não no seu momento inicial. Segundo o Barão de Montesquieu, esses regimes de governo, eles funcionam de uma maneira determinada por conta da cultura. Então você tem uma cultura política e uma cultura popular
caldo cultural que leva a isso, que leva a essa forma de funcionamento. Então, cada um desses regimes de governo possui um princípio fundamental ou uma mola propulsora. O que seriam essas molas propulsoras? Seriam a característica fundamental desse povo que permite que o regime funcione da forma como ele funciona. Exemplo, num regime monárquico, ele funciona porque dentro das suas fronteiras, dentro da sua lógica de funcionamento, essas pessoas possuem um princípio que ele vai chamar de moderação e honra. O que seria isso? Nesse tipo de regime, as pessoas comportam-se de tal forma que a honra é o princípio fundamental. E se as pessoas possuem esse princípio e elas vivem de acordo com esse princípio, o regime poderá funcionar assim. Uma monarquia aristocrática precisa que as pessoas introjetem a ideia de honra e vivam esse princípio nas suas vidas privadas. A relação entre o Estado e as pessoas depende de que esse princípio esteja bastante difundido entre essa população. É preciso que haja uma cultura da honra para que um regime monárquico aristocrático seja capaz de funcionar. É preciso que o nobre comporte-se de acordo com os princípios da nobreza, que ele tenha uma postura elevada, que ele tenha uma visão de mundo, em que ele reconheça o seu privilégio, mas ele também compreenda o seu papel. Então é preciso que o cavaleiro seja um cavaleiro, é preciso que o servo compreenda o seu papel, é preciso que ele esteja efetivamente bem adaptado a esse papel. Ele não pode parar para pensar, se uma monarquia aristocrática vai funcionar bem, o nobre tem que se comportar como nobre e o plebeu e o servo tem que se comportar como servo. Esses papéis têm que estar muito claros na mente das pessoas, quase que como uma peça em que os atores têm todas as suas falas muito bem decoradas. A honra do cavaleiro medieval precisa ser uma coisa inquestionável para ele, para que o sistema funcione. O sistema funciona não com base no dinheiro, não com base nos serviços que o Estado presta para a população, porque esse Estado não tem esse tipo de obrigação, mas ele funciona por causa de uma moralidade comum, por causa de um pacto construído socialmente, que faz com que as pessoas reconheçam o papel da monarquia e permitam que ela continue funcionando. Não é possível que o monarca tenha que obrigar, lutar para ser ouvido e obedecido. Se o monarca fala e as pessoas não obedecem, se o nobre entra num lugar e as pessoas não se curvam, não se ajoelham perante ele, então o regime entrou em colapso. Quais seriam exemplos interessantes que nos ajudariam a pensar o tipo de funcionamento desses sistemas monárquicos aristocráticos? Pense na ética do samurai, que é um regime monárquico aristocrático, embora não seja ocidental, mas o samurai segue uma lógica, uma ética, um conjunto de condutas de honra que são muito parecidos com o do cavaleiro medieval. O samurai, ele segue o Bushido, né, o caminho do guerreiro, que está completamente assentado na ideia da honra. Para o samurai, a vida dele vale menos do que a honra. Se ele se desonrou, se ele não conseguiu cumprir uma promessa, se ele se acovardou no meio de uma batalha, se ele desagradou o seu senhor, a vida dele não faz mais sentido. Então é por isso que dentro da lógica da sociedade japonesa, em que os samurais eram uma parte muito importante da manutenção daquela ordem, era uma casta guerreira, esses samurais, eles de forma costumeira praticavam o ritual do suicídio, né? O seppuku ou harakiri. O seppuku era cometido quando esse samurai se sentia desonrado. A vida dele não fazia sentido se ele estava desonrado, então ele cortava as tripas fora e morria uma morte lenta e agressivamente dolorosa para recuperar a honra. Então vejam, honra, vida. A honra é mais importante do que a vida. A honra pode ser comprada com dinheiro? Não, absolutamente não. A honra pode ser comprada com terras? Não, terras não são importantes, dinheiro não é importante. A vida não é importante, a honra é. Num sistema como esse, a palavra do imperador é a lei. Num sistema como esse, então vejam, no Japão, o imperador ele é considerado membro de uma linhagem que tem origem divina. Ele não governa por poder divino, né? Não existe apenas uma garantia divina do exercício do poder real. A própria linhagem é considerada como algo de origem divina, né? A deusa Amaterasu teve um papel importante na criação das primeiras dinastias japonesas. Então você tem ali todo um contexto em que a relação da monarquia japonesa com o divino é uma coisa muito forte. A honra, o valor subjetivo dos samurais, é isso que tocava essa sociedade. O imperador
não precisava fazer força nenhuma para ser obedecido. A palavra do imperador era a lei, né? Qualquer papel que um decreto imperial tivesse sido assinado, tivesse o símbolo, né, o selo do imperador, era considerado quase que como um instrumento divino. As pessoas se curvariam diante daquele papel escrito pelo imperador. Não apenas a palavra do imperador era ali, todos os atos do imperador, eles eram divinos. Eles não precisavam ser impostos pela força, eles eram impostos pelo costume, pelo hábito. As pessoas sabiam que tinha que obedecer ao imperador. O samurai sabia que tinha que obedecer ao seu senhor. Então a lógica de funcionamento da sociedade está claramente estabelecida para todos os seus membros. Já numa sociedade republicana, democrática, qual seria o princípio norteador fundamental? Então veja, numa sociedade republicana e democrática, ela não pode ser, obviamente, uma sociedade dividida em castas, uma sociedade dividida ou orientada para esse valor fundamental que é a honra. Numa sociedade democrática, ela possui um elemento cultural, um elemento de formação social que está orientado para outro tipo de valor, para outro tipo de princípio. E esse princípio é o princípio do patriotismo, da virtude republicana. São virtudes, mas são virtudes não apenas morais, são virtudes muito específicas que nós chamaríamos de as virtudes republicanas. O que seria isso? Numa sociedade como essa, eu não aceito ser forçado pelo Estado a fazer qualquer coisa que eu não queira. Quem manda no Estado sou eu, não é o Estado que manda em mim. Numa sociedade como essa, não apenas eu não aceito ser vítima de autoritarismo por parte desse Estado, mas eu também não aceito que nenhuma outra pessoa perto de mim seja vítima desse tipo de autoritarismo. Numa sociedade como essa, o cidadão tem valor. Então vejam, numa sociedade monárquica aristocrática, o título tem valor, a honra tem valor, a pessoa vale pouco. O samurai honrado, se ele perde a honra, ele deixa de ser uma pessoa que tem valor. A vida dele não tem valor, ele pode ser morto, ele pode cometer suicídio porque ele mesmo pensa que não tem mais valor. Numa república democrática, isso não faz sentido. As pessoas têm valor. As pessoas são um elemento fundamental. É o cidadão, é o indivíduo que dá sentido à existência do Estado. Então, esse indivíduo não pode ser oprimido pelo Estado. É o cidadão que manda no Estado. Não apenas eu não aceito ser oprimido pelo Estado, mas eu não aceito ser tratado de forma diferente por homem nenhum nesse mundo. O meu valor enquanto cidadão não depende do valor dos outros. Eu estou passando nas ruas, chega alguém importante, poderoso na cidade, ele não diz nada para mim. Eu continuo o meu caminho, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus negócios. Numa sociedade aristocrática monárquica, se alguém se aproxima e tem um título de nobreza, se uma pessoa mais importante se aproxima, ela tem prioridade de passagem. Quem que está numa condição servil vai ter que se ajoelhar, vai ter que sair da estrada para que o nobre passe. Numa república, isso não faz sentido. Todos se consideram iguais perante a lei. A lei deve tratar a todos de forma igual. Eu considero inadmissível ser tratado de forma diferente em comparação com qualquer outra pessoa. Portanto, isso é um valor absolutamente fundamental para a República Democrática. Se as pessoas não compreendem que elas têm valor e que todos os outros também têm que ter, aí essa República Democrática começa a entrar em crise. Então veja como isso é importante para pensar a sociedade brasileira. Nós temos valor? Nós achamos que as pessoas à nossa volta têm valor? A nossa República Democrática padece desse mal. Nós somos parte de uma sociedade que tem uma crise de autoestima muito grave. As pessoas não acham que o mundo à volta dela tem valor nenhum. As pessoas que jogam lixo na rua, as pessoas que ouvem música alta de noite atrapalhando os vizinhos, as pessoas que não respeitam o semelhante, gente que faz coisa que não devia, que fura sinal vermelho, pessoa que chega atrasado numa reunião, que chega atrasado para qualquer compromisso, pessoas que fraudam, pessoas que não respeitam os outros naquilo que é pequeno, naquilo que é grande. São pessoas que não veem valor no cidadão, que não veem valor no semelhante. Quanto menos valor nós vemos no nosso semelhante, menos capaz é essa República Democrática de cumprir as suas tarefas. Porque as pessoas não têm virtude. As pessoas não compreendem aquilo que é fundamental para a vida dentro dessa república. A terceira forma de governo que ele descreve seria o governo despótico. O governo despótico ele é composto não por pessoas que valorizam a honra, nem por pessoas que valorizam as virtudes republicanas, o valor individual de cada pessoa, mas essa sociedade despótica ou regime autoritário, ele é composto por pessoas que o Montesquieu chamariam de pessoas vis, pessoas amedrontadas, pessoas que têm pouco valor pessoal.
pessoas que se movem por um princípio que ele vai chamar de medo. Por que as pessoas obedecem às leis de um regime despótico? Porque elas têm medo. Medo de alguém, medo de alguma coisa. São pessoas que se enxergam como criaturas de pouco valor e atribuem à figura do líder ou à figura que exerce o governo, pode ser uma instituição, elas atribuem a essa figura um papel maior, um papel de cuidador. Então, quem governa cuida de mim. Eu não posso, não sou capaz, tenho medo. Medo desse governo, ou medo de um inimigo externo, e esse governo me protegerá. O governo me protegerá desse inimigo externo. Exemplos do que seria isso. Se a gente pensar hoje naquilo que é a Coreia do Norte, nós vemos claramente um regime despótico, um regime no qual o poder é exercido de forma centralizada e autoritária. Nós temos ali uma monarquia muito problemática, talvez a mais centralizada e autoritária que exista no mundo hoje. Essa monarquia, ela não é questionada pelo seu povo. Você vê as pessoas agindo como bonecos e como marionetes dentro das fronteiras da Coreia do Norte. Mas elas estão forçadas, elas são obrigadas a isso a ferro e fogo pelo Estado o tempo todo? Mais ou menos. Você tem um regime de terror ali, né? É mais do que um regime autoritário, um regime totalitário. Discutiremos isso em aulas posteriores. Mas nesse regime, as pessoas têm medo, menos do governo e mais de um inimigo externo que é representado pelos Estados Unidos, que é representado pelo Ocidente. Para eles, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra Fria, isso nunca acabou. Né? Tudo como consequência, né? Derivações, né? Sequenciais. Nada disso acabou. Eles se sentem ainda em guerra com os Estados Unidos, em guerra com o Ocidente. Eles acham efetivamente que estão à beira de uma invasão a qualquer momento e que o país precisa ser o mais forte, o mais poderoso possível para ser capaz de resistir uma invasão dos inimigos, né, dos porcos capitalistas, dos porcos do mundo exterior que querem destruí-los e destruir o regime, o modo de vida que eles atingiram. Para impedir que isso aconteça, eles se sujeitam a tudo. Eles permitem que o governo mande e desmande, que o governo estabeleça um regime autoritário e absoluto. Numa sociedade como essa, o medo determina a vida. Há outros exemplos, mesmo na ficção. Se vocês pensarem lá no Star Wars, lembrem-se do episódio em que o senador Palpatine cria, através de uma rede de maquinações, uma rede de manipulações, uma guerra civil entre o Império, aliás, entre a República e os rebeldes. Esses rebeldes tornam-se cada vez uma ameaça maior para a República e, como forma de proteger a República, ele acaba assumindo poderes autoritários, poderes absolutos e vira o imperador. Ele é aclamado imperador no contexto que as pessoas têm medo da guerra civil, as pessoas têm medo da ameaça representada pelos rebeldes. Então vejam, o medo criou autoritarismo. Da mesma forma que no regime militar brasileiro, você tem um contexto em que a ameaça do comunismo, uma ameaça externa representada pela União Soviética, a possibilidade que grupos dentro do Brasil se levantariam, grupos proletários, grupos guerrilheiros dentro do Brasil se levantariam para derrubar o governo e construir um outro tipo de sociedade, levou à criação de um regime militar, ou seja, de uma ditadura que servia para forçar, né, os operários brasileiros a pararem de lutar pelos seus direitos trabalhistas, pelos seus direitos civis, pelo direito de ser ouvidos, mas também para combater essa ameaça externa. Isso tem uma certa lógica, embora haja muito de exagero nisso, né? Então, a literatura que é mais recente mostra claramente que essa ameaça era muito menor do que ela parecia naquele momento histórico, mas para a população brasileira daquele período, para uma grande parte dela, isso era uma ameaça real. Certamente para os militares naquela época e para os grupos mais conservadores, essa ameaça parecia muito real. Então o regime militar brasileiro foi uma consequência do medo, né? Uma consequência da necessidade de combater o inimigo interno e o inimigo externo. As pessoas se sujeitam a esse regime quando elas não têm valor, quando elas não enxergam valor em si mesmas, nem em valor no semelhante. Esse tipo de sociedade é tipicamente a sociedade na qual as pessoas entregam os seus vizinhos, na qual as pessoas falam mal dos outros, na qual as pessoas se colocam num tipo de posição em que elas não têm nenhum tipo de pudor em destruir o outro para conseguir um benefício próprio. Então vamos pensar aqui um exemplo que eu sempre uso quando eu falo desse assunto. Vamos pensar uma condição em que todos nós aqui, dentro de uma sala de aula, e entra um diretor, entra algum representante da faculdade, abre a porta e simplesmente dá um tapa na cara de qualquer aluno dentro dessa sala. E nós estamos aqui vivendo num regime monárquico aristocrático. Como é que as pessoas reagiriam a essa situação? Então, provavelmente, se nós estamos aqui numa faculdade
as pessoas que estão estudando fazem parte da nobreza. Servos, plebeus dificilmente teriam acesso a ensino de nível superior. Então, obviamente, nós temos nobres dentro dessa sala. Entra um representante da faculdade e estapeia alguém. Como é que essa pessoa reage? E como é que as pessoas à volta reagiriam? De forma passiva? Não faz muito sentido isso. Um nobre aceita levar um tapa na cara sem mais nem porquê? Isso é uma afronta contra a honra dele. Quais seriam as consequências disso? Quais seriam as consequências de uma situação como essa em que entra um representante na sala e dá um tapa na cara de um nobre? Isso ia acabar provavelmente num duelo. Ou as consequências estarão relacionadas a isso, a necessidade de recuperar a honra de alguém. A pessoa que foi agredida jamais aceitaria ser agredida na frente dos seus semelhantes, ser agredida na frente de outros nobres, porque isso é uma desonra. Isso ia acabar em morte. Isso ia acabar muito provavelmente num duelo e em morte. Agora, e se nós estamos numa república? Que seria mais ou menos o caso atual. Entra lá o diretor da faculdade, dá um tapa na cara de um aluno no meio da sala. Como é que se resolve essa situação? Com um duelo? Vai acabar em morte? Muito provavelmente não, né? Não faz muito sentido. Como acabaria essa situação? As pessoas, em primeiro lugar, as pessoas que estão vendo essa cena assistiriam a isso passivamente também? Não, né? Não aceitariam passivamente. Os alunos não aceitariam, o professor não aceitaria. Ver um aluno meu ser agredido na minha frente, na minha sala. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, quais seriam as consequências? O que aconteceria como consequência desse ato? Provavelmente ela não sairia, chamaria a polícia, faria um boletim de ocorrência, portanto ele recorreria à estrutura do Estado para ter a sua dignidade, a sua cidadania restaurada. Os outros alunos não aceitariam isso passivamente e nós veríamos isso com péssimos olhos. Portanto, nós não aceitaríamos, nós enquanto grupo, enquanto comunidade, não aceitaríamos isso jamais e a pessoa que foi agredida não aceitaria isso jamais. Ela recorreria à sua virtude republicana, a sala se uniria para proteger um dos seus, certo? Agora, e se é uma ditadura? Né? E se nós estamos numa ditadura, entra o diretor da faculdade, dá um tapa na cara do aluno, o que os outros alunos em volta fazem? Nada, né? Nada. Os outros alunos vão proteger, vão se levantar para proteger quem foi agredido? Não. Seja qual for o motivo. Não. Por que não? Porque eles têm medo. Porque no regime autoritário, a autoridade efetivamente tem poder absoluto. As pessoas não se levantariam para proteger um dos seus. As pessoas não têm esse valor. Numa ditadura, as pessoas não têm a capacidade nem moral de se levantar para proteger uns aos outros. Na verdade, é até possível que numa ditadura ou num regime autoritário desse tipo, alguém tenha feito uma denúncia anônima, né, simplesmente para destruir alguém, às vezes para conseguir uma posição mais próxima de poder ou alguma coisa assim. E a pessoa que foi atacada, ela também muito provavelmente não reagiria, levaria um tapa na cara e ficaria quietinha. Talvez pedisse até desculpas. Então, o medo e a falta de valor representa aquilo que é uma sociedade autoritária, uma sociedade ditatorial. A honra exige uma reação de alguém que foi vítima dessa agressão se a sociedade é monárquico aristocrática. E a virtude republicana exige uma reparação dentro da lei, dentro da regra do jogo, mas ela exige uma reparação. Isso não vai acabar em violência, mas também não vai ficar quieto, né? Isso não vai ser deixado barato. A sociedade, a comunidade de volta vai se levantar e proteger um dos seus, certo? Tá, então quem que falou alguma coisa, deixa eu comentar aqui, o Luiz Carlos falou, se não seria um regime comunista, sim, né, o regime norte-coreano é um regime comunista. Então, mas aí mas a característica fundamental aqui é o fato de ser uma ditadura. O fato de ser comunista não é o que explica as suas consequências, as suas características fundamentais. Ele ser uma ditadura o transforma naquilo que ele é. Porque ele pode perfeitamente ser uma ditadura capitalista, podia ser uma ditadura tipicamente árabe, uma teocracia árabe. Por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma ditadura bastante centralizada, bastante autoritária, com características muito próximas do absolutismo, e lá as pessoas vivem de um jeito muito parecido. Você tem uma elite que tem acesso ao poder, que é muito mais livre, mas o cidadão comum está completamente submetido ao autoritarismo daquele regime. É um Estado capitalista que possui uma característica cultural e religiosa que é árabe. Você vê, então é completamente diferente daquilo que é a Coreia do Norte. Mas dentro daquele regime as pessoas vivem de uma forma, comparada aqui com a estrutura de poder, pensando aqui na estrutura jurídica de Estado, que é muito parecida. O cidadão não tem proteção diante do Estado,
ele age de forma que ele permite que o Estado faça qualquer coisa que quiser, porque ele não tem a capacidade de se insurgir contra isso. A mídia é controlada lá na Coreia do Norte, com certeza, mas também é controlada na Arábia Saudita, né? Era controlada no Brasil na época da ditadura militar, você tinha uma censura prévia, você não podia falar de qualquer assunto na televisão, os filmes eram censurados, né? As músicas eram censuradas, você não podia ter liberdade de expressão, você não podia expressar livremente nem a sua oposição ao regime, mas nem também as suas ideias próprias, a sua arte, a sua cultura, a sua poesia. Tudo isso precisava de um carimbo, de uma chancela do Estado. E o fato de que tudo isso precisava dessa chancela do Estado significava submissão do indivíduo a esse poder, ao poder do Estado, ao poder desse grupo governante, certo? Numa sociedade como essa, o indivíduo tem pouco valor, o indivíduo tem medo do regime. Então, você tinha aqui duas divisões, pessoas que faziam parte de um grupo dominante, que tinham medo, né, da ameaça socialista, né, de uma intervenção externa, e internamente pessoas que viam com medo do governo porque discordavam dele. Então, seja qual for a origem desse medo, o medo era a tônica, né, a falta de crença de que a sociedade teria a capacidade de cuidar por si só desse regime de governo, né? Aliás, a falta de crença na capacidade de que o povo teria a virtude e valor suficiente para cuidar de si mesmo, para governar-se, né, é que levava a isso. O fato de que o dono da padaria acha que ninguém em volta presta, faz com que ele acredite que seria melhor você ter alguém mandando em todo mundo. Isso vale para qualquer tipo de regime, para qualquer tipo de situação, né? Qualquer que seja a origem cultural desse regime ditatorial, a lógica de funcionamento dele é mais ou menos essa. Quais os prós e contras do regime militar no Brasil? Bom, não é o tema da aula de hoje, mas assim, pensar em prós de uma condição autoritária, né, eu sendo um democrata, teria muita dificuldade. Os contras são os óbvios de sempre, né? Você interrompeu o desenvolvimento da sociedade brasileira, você interrompeu o desenvolvimento da cidadania, impedir que as pessoas tenham voz, que as pessoas tenham liberdade, né? Para que as pessoas possam se manifestar livremente, para que elas possam ser elas mesmas, para que as pessoas tenham a possibilidade, inclusive, de olhar para o outro e enxergá-lo como semelhante, né? Tem a possibilidade de amar o próximo, de compreender o próximo como alguém que tem valor. No típico regime autoritário, você permite que pessoas morram, que pessoas sejam torturadas, mortas, estupradas, né, nos porões do regime, ou de forma aberta, né? Você permite que o regime haja de forma autoritária contra todos aqueles que você considera estranhos, que você considera diferentes, e isso é um problema muito grande do ponto de vista moral, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista daquilo que significa ser um ser humano. Então, nenhum regime autoritário presta, não importa qual seja a sua característica, não interessa se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é comunista, se ele é capitalista, se ele é ocidental, se ele é árabe, se ele é oriental, em qualquer que seja a sua modalidade. Não importa se a gente está falando do regime militar brasileiro, não importa se a gente está falando da China de hoje, né, comunista, capitalista, aquela loucura toda, Coreia do Norte, seja lá o que for, qualquer ditadura é uma desgraça, porque ela desvirtua o cidadão, ela não permite, né, olhar para o próximo como alguém que tem valor, né? Quando você tem uma ditadura, você destrói o ser humano, e isso é um problema muito grande. Voltando para o Montesquieu, portanto, esses três regimes de governo, então eles demandam um tipo de sociedade, eles demandam tipo de valor, princípios fundamentais que permitam que eles funcionem. Por mais que a gente esteja falando aqui da República como sendo, né, por mais que estejamos aqui falando da República como sendo o regime do valor maior, né, o regime da virtude, ele não era um democrata, ele era um monarquista. Para Montesquieu, a democracia era um perigo. Ele acreditava que, embora a República Democrática fosse o regime mais virtuoso, a monarquia aristocrática ela seria um regime mais estável. Para ele, como o interesse do monarca, já que ele é um monarca hereditário, ele torna o seu interesse pessoal o próprio interesse do Estado, portanto, o interesse do reino. A classe governante, para ele, a aristocracia,
seria a classe mais bem formada, a classe mais elevada, até espiritualmente, né? Então, para ele, um regime como esse, se a honra, né, se o princípio desse governo estivesse efetivamente sendo observado, seria o governo melhor porque mais estável. Então, apesar dele falar desses tipos diferentes de regime de governo e apontar claramente para as virtudes da República Democrática, ele não é um democrata, porque ele não acredita que o povo tenha efetivamente capacidade de se governar. Apesar disso, para ele, tanto na República Democrática quanto numa monarquia aristocrática, é preciso que haja aquilo que nós chamamos hoje de separação de poderes ou tripartição. Então, o principal uso jurídico da obra do Montesquieu está justamente vinculado a isso, perspectiva da separação de poderes. Então, o que Montesquieu vai dizer? Nenhum poder pode ser exercido de forma absoluta. Tudo isso porque o poder corrompe. Segundo ele, o poder corrompe o homem e o poder absoluto corrompe absolutamente. Nenhum homem é bom o suficiente para mandar nos outros sem consentimento. Em função disso, não importa se ele é um monarca, não importa se ele é um presidente, num regime republicano. Portanto, em função disso, o poder deve ser exercido de forma dividida, de forma tal que ele tenha pesos e contrapesos. E aqui que ele vai propor essa divisão de poderes, embora isso não seja uma invenção dele. Ele se inspira bastante na obra do John Locke, que menciona isso brevemente, mas também nos autores da Antiguidade Clássica e muitos outros ao longo do tempo. Políbio, por exemplo, lá na República Romana, já falava disso, já falava da separação de poderes. Políbio explicava a força da República Romana com base na existência, né, dos cônsules, do Senado e do povo. Portanto, você tem aqui não apenas o exercício do poder de forma moderada, mas um equilíbrio, né, um equilíbrio no exercício de poder dentro da República Romana. Montesquieu propõe uma fórmula parecida para que o poder seja exercido na era moderna, garantindo liberdade individual. Então, o que ele propõe? Tripartição de poderes. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nessa tripartição de poderes, nós teríamos o poder executivo, um legislativo e o judiciário, possuindo igual capacidade, igual importância dentro da estrutura de poder. E num caso como esse, numa situação como essa, todos os poderes deveriam controlar-se uns aos outros. Nós teremos aqui um poder executivo, representado principalmente pelo presidente, mas não apenas por ele, né? Todas as outras instâncias do poder executivo também. Portanto, presidente da República, governador de estado, prefeitos, assim como toda a sua estrutura de poder, né? Os ministérios, as agências governamentais, todas elas teriam uma responsabilidade de execução do orçamento e de políticas públicas. Nós temos aqui uma condição em que esse grupo efetivamente coloca na prática aquilo que seria a vontade do povo, mas representando e respeitando sempre a vontade desse povo, através de outros grupos de representantes, que seriam aqui o Congresso, ou o Poder Legislativo, e o Judiciário. Qual que seria a função do Poder Legislativo? Criar as leis, propor as leis e limitar o arbítrio do Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo tem a função de propor leis, mas principalmente a função de agir como um fiscal do Poder Executivo. É o Poder Legislativo que propõe o orçamento, é o Poder Legislativo que aprova o orçamento, que autoriza e permite que o Executivo atue, e é o Poder Legislativo que vai fiscalizar todo o processo de execução dessas obras e fiscalizar também a execução desse orçamento. Portanto, eles atuam em simbiose num contexto em que o Poder Executivo efetivamente implementa políticas públicas, mas essas políticas públicas elas são propostas ou autorizadas pelo Legislativo. O Poder Judiciário, que é representado aqui principalmente pela Suprema Corte, tribunais regionais e juizados locais, ele vai ter como função garantir o cumprimento das leis. Ele vai ter uma função que nós chamaríamos até de moderadora, principalmente lá na Suprema Corte, né, no STF. Ele vai ter a função de evitar o abuso de poder por parte dos outros agentes do Estado. Mas dentro das suas esferas menores de atuação, ele vai garantir que cada cidadão, né, tenha efetivamente a sua voz ouvida e que ele seja capaz de recorrer a esse poder
quando ele se sentir injustiçado. Ele tem uma função que é dual aqui, então, lá no seu nível superior, o Poder Judiciário age como uma corte de arbitragem, né, arbitrando as relações entre o Legislativo e o Executivo. Mas ele também tem uma função prática, que é implementar as leis efetivamente, né, nas suas relações entre os cidadãos. Quando alguém se sentir lesado por outro cidadão, não apenas pelo Estado, poderá recorrer ao Poder Judiciário para que o seu direito esteja efetivamente assegurado. A teoria da separação de poderes, ou da tripartição, tem a função de estabelecer um contrapeso na relação entre esses poderes, num contexto em que se pressupõe que ninguém tenha a elevação suficiente para governar os outros sem consentimento, já que o poder corrompe. Portanto, o poder deve ser exercido de forma limitada, com pesos e contrapesos. Ninguém deve ter autoridade absoluta. A autoridade será compartilhada dentro da estrutura do Estado para evitar o abuso, para evitar o autoritarismo. O Montesquieu, apesar de não ser um democrata, ele desejava a moderação no exercício do poder. Então vejam, não necessariamente, quando o poder é exercido de forma moderada ou relativamente moderada, esse poder será um poder democrático. Mas é impossível falar em governo democrático se esse poder não é exercido de forma moderada. Portanto, eles estão ligados de uma forma muito intensa, de uma forma muito poderosa. Uma coisa não é sinônimo de outra, a não ser que nós estamos falando de democracia. Democracia é sinônimo de moderação. Não necessariamente moderação é sinônimo de democracia. Concluindo, uma outra tese importante do Montesquieu é a ideia de espírito das leis. Portanto, quando ele fala no exercício do poder legal, no exercício das leis, ele fala não apenas do ponto de vista burocrático, não é? As leis do Estado sendo implementadas e executadas com base no tipo de estrutura cultural, com base no tipo de estrutura de poder que esse povo deu origem. Montesquieu pensa para além disso, ele pensa também nas leis que são aplicadas pelo sistema judiciário, pelo poder judiciário, como sendo algo que precisa ser interpretado num regime democrático, principalmente, de uma maneira que é bastante particular. É por isso que ele fala em espírito das leis. Espírito das leis significa interpretar a intenção original do legislador. Como uma lei deve ser aplicada pelo Poder Judiciário, com base no valor moral que ela significa, com base no valor moral que ela representa. Quando a lei ela é criada para garantir justiça, para garantir direitos para todos, para garantir que a virtude prevaleça numa sociedade. Num contexto em que a interpretação da lei pode gerar dúvidas em relação a isso, ela deve sempre ser interpretada com base no valor maior, com base naquilo que seria o valor fundamental dessa sociedade. Numa sociedade virtuosa e justa, as leis deverão sempre ser isso. E se elas não representam isso, elas precisam ser mudadas. É preciso que a lei de um Estado represente o valor moral desse Estado, desse povo, dessa cultura. E ela deve ser interpretada como tal pelo Poder Judiciário. As leis valem não apenas por aquilo que está escrito, mas elas valem pelo valor que elas representam. Então ele pensa na lei como esse valor maior, como esse valor do povo, como essa expressão daquilo que um povo significa, como uma coisa subjetiva e não apenas burocrática. Então a obra do Barão de Montesquieu, Charles Secondat, é uma obra muito interessante para se entender direito. Eu vejo que é por isso, por conta dessa interpretação que ele tem em relação à lei, direito, poder, cultura, sociedade, regime de governo, é por conta dessa visão de mundo que ele possui, por conta desse estudo que ele fez na sua obra máxima, né, o Espírito das Leis, é muito em função disso que a democracia moderna pôde surgir. Nós já falamos de democracia nas relações disso com a obra do John Locke, que falava em Estado mínimo, falava em Estado não se impondo em relação ao cidadão, mas ele não era um democrata também. E para ele, pouco espaço há para fazer uma discussão muito aprofundada sobre como o Estado funciona exatamente. O Montesquieu está muito mais preocupado com isso, né, com como colocar essa estrutura de Estado para funcionar. Então, o que é uma democracia funcional? Como é um regime de governo
que, funcionando, garanta a maior liberdade possível para o seu povo. Né? Necessariamente, do ponto de vista dele, seria um governo moderado. Ele está pensando menos num regime democrático, efetivamente, no regime popular, no regime no qual o povo efetivamente tem voz, mas ele está pensando num regime de governo no qual esse Estado causa o menor mal possível para o seu povo. É interessantíssimo demais, né? Muito interessante ter sempre isso em mente quando nós pensamos na obra do Montesquieu. Nesse sentido, ele talvez seja o autor mais importante para a construção dessa democracia moderna. Né? É uma democracia moderna, liberal, moderada, na qual o cidadão efetivamente tem voz. Ok? Então é isso, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.